a abelha jataí, a Tetragonisca agustula. Esse foi um trabalho proposto pelo Dr. Alain Mesquita, que ministra a disciplina de apicultura e meliponicultura, a 13ª turma de Engenharia Agronômica do IFRO Campus Colorado do Oeste. O grupo é composto pela Isabela Souza, Natália Dias e eu, Gabriela Samória, turma da EA 117. É importante sabermos a origem da abelha, e através de estudos foi visto que ela é originária do Brasil, e dentre as suas principais características é por ela não possuir ferrão. Assim, ela faz parte do cultivo de abelhas da meliponicultura, que é o cultivo de abelhas sem ferrão. Ela também apresenta uma rusticidade muito interessante, que ela não dá muito problema com relação a pragas e doenças em um meliponário, e ela também apresenta uma boa nidificação. Nidificação é o ato de fazer o ninho, né? Então, se ela tem uma boa nidificação, isso significa que ela consegue fazer os seus ninhos em locais inóspitos e diferente de algumas outras abelhas que constroem somente dentro de oco de pau e demais locais mais apropriados. Essa abelha jataí, aqui na região de Colorado, eu inclusive já vi ela fazer o seu ninho dentro de tomadas de eletricidade de casa. Ela constrói o seu ninho ali dentro. Falando um pouquinho sobre a sua morfologia, mais uma vez é importante destacarmos que é uma abelha que ela não possui ferrão. E ela é uma abelha consideravelmente pequena, porque ela mede cerca de 5 milímetros. Ela tem uma coloração bem típica da raça, que é uma cor amarelo-ouro, com algumas borbículas pretas. Ela também é considerada muito mansa, e quando ela se sente ameaçada, o que ela causa é alguns pequenos beliscões com a sua mandíbula, visto que ela não tem ferrão para picar. Ela também pode grudar cerume em alguns intrusos e pode ser algum animal indesejado que esteja a deixando ameaçada. Ela também pode enroscar no cabelo e dar aquela sensação desconfortável. E elas voam cerca de 1 quilômetro em busca de néctar, em busca de mel e de resina. E assim como as demais abelhas, elas também são subdivididas em classes, sendo as operárias, os zangões e a abelha rainha. Falando um pouquinho sobre as operárias, podemos ver aqui na imagem ao lado que é uma abelha operária, que ela mede cerca de 5 centímetros e ela é que tem maior quantidade numa colmeia, porque também ela é responsável pelas principais funções que se tem na colmeia, como a limpeza através de faxinas. Elas também zelam muito a segurança da colmeia. Para isso são necessárias abelhas sentinelas, e a grande maioria delas são as coletoras, que vão a campos, a jardim, em busca de néctar, em busca de pólen, para fabricar e produzir o seu mel. Os zangões, eles também são muito parecidos com as abelhas operárias, assim como vocês podem observar nessa imagem no canto direito inferior da tela. Ele é mais protuberante, é um pouco mais largo, ele apresenta um abdômen maior, mais largo, ele tem um maior porte do que as abelhas operárias. Tem uma cabeça mais protuberante. E, geralmente, dentro de uma colmeia, eles têm aproximadamente 4 zangões. Mas eles só são soltos no momento de formar uma nova família, ou seja, eles só saem da colmeia para fecundar a abelha rainha quando virgem. E logo depois que eles fazem esse voo, né, o voo nupcial deles para fazer a fecundação com a abelha rainha virgem, eles não retornam às colmeias.
eles vão embora, eles desaparecem. Ou seja, a sua única função é fecundar a abelha rainha. Agora vem a abelha rainha. Como vocês podem observar no canto direito inferior da tela, ela é bem diferente da operária, muito diferente dos zangões. Observem que ela tem um abdômen totalmente desproporcional, bem maior, bem mais protuberante, e que quando ela fecunda, ela dobra de volume esse abdômen e isso faz com que torne ela incapaz de voar. E ela mede cerca de 10 milímetros, ou seja, ela é o dobro do tamanho de uma abelha operária. E isso, quando ela é virgem, ela não tem esses mesmos comportamentos, né? Ela é mais arisca e ela voa, ela sai da colmeia somente para fecundar e para formar uma nova colônia. Então, assim, no fluxo nectariano dela, a postura chega a 50 óvulos por dia. Ela é extremamente grande e justamente por ter esse abdômen muito maior, impossibilita com que ela voe. Mesmo que ela não tenha essa função de voar, de sair da colmeia em busca de alguma coisa, sai somente para formar uma nova família, para ser fecundada, mas mesmo assim ela já teria uma dificuldade de voo por ela ser muito grande. Como já havia comentado um pouquinho sobre o ninho com vocês, agora podem observar que ele é em forma de disco e que elas utilizam o batume como proteção. Mas o que é esse batume? O batume é a junção da cera e da resina. Elas fazem essa misturinha para utilizar na proteção. Como podem observar na imagem, os favos são na horizontal e as camadas elas são sobrepostas. Um outro fator muito interessante da abelha jataí é que a entrada, a portinha de acesso entre o meio externo e a colmeia, ela é vedada durante a noite. Isso é muito interessante porque isso impossibilita a entrada indesejada de insetos e também, através dessa vedação, ela controla a umidade que se tem dentro da colmeia. Então, isso é uma atividade feita pelas abelhas sentinelas, né? E é muito interessante esse fato delas fecharem, delas protegerem a sua colmeia. Agora vem a parte mais interessante da meliponicultura e mais importante, que é o mel, que ele tem uma característica típica. Quem já provou o mel de jataí reconhece o sabor, porque ele é muito saboroso, ele é muito suave e o preço é incomparável, que 1 litro dele pode chegar a R$ 100. E ele também ele é produzido em menor quantidade se comparado a das abelhas com ferrão. Porém, ele tem um poder medicinal incrível, como fortificante e como anti-inflamatório. Esse mel é incrível. Quem já provou o mel de jataí, que prova outros tipos de mel, vê a diferença no sabor e também no preço. Então, essa é a parte importante da meliponicultura. É a gente poder ver o valor que é agregado a essa produção, que é em menor quantidade, porém o seu preço é bem maior se comparado das abelhas com ferrão, as abelhas comuns que tem por aí.